A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal Benefácio e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos dando o pontapé inicial do último trimestre de 2022 e comentaremos uma lição que tem como título A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E na lição de número 1, a lição inicial que vai abrir este quarto trimestre, é a lição que fala sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Então, como os irmãos acabaram de perceber e estão já certamente com as lições em mãos e o livro de apoio que vai nos auxiliar bastante nesse trimestre, estaremos estudando o livro do profeta Ezequiel, não em sua plenitude, mas algumas passagens chaves que o autor da lição, o pastor Ezequiel Soares, juntamente com a sua filha Daniela Soares, são os autores tanto do livro de apoio quanto da lição bíblica da escola dominical deste trimestre, das lições adultos. Então, meus amados irmãos, nós vamos iniciar falando sobre a lição de número 1. Ezequiel, o atalaia de Deus. O texto áureo encontra-se na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Verdade prática, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 3, dos versículos 16 ao 21 e o versículo de número 27. Então vamos iniciar a nossa lição deste trimestre, falando um pouco sobre o profeta Ezequiel, bem como suas mensagens transmitidas através do autor, no caso Ezequiel, que recebeu da parte de Deus, assim como recebeu em visões, e a mensagem da parte de Deus, a audível, a audição, quanto às visões. Então estaremos estudando neste trimestre este livro, que é uma coleção, sim, o livro de Ezequiel é uma coleção de oráculos divinos que foram entregues ao profeta durante 22 anos, porque o período que o profeta Ezequiel profetiza é comumente aceito entre os que estudam as Sagradas Escrituras, o que leem o livro de Ezequiel e percebem que durou aproximadamente ou mais ou menos 22 anos. Ele, desde o tempo que ele foi consagrado até a última das suas profecias. Então, quando a gente vai estudar o livro de Ezequiel, nós devemos entender qual o sentido do estudo desse profeta para os nossos dias. Porque tem que trazer, sim, uma mensagem para os nossos dias. E o livro de Ezequiel tem mensagem para o povo de Deus em nossos dias, e o autor ele elenca 4 razões de estudar o livro de Ezequiel nos nossos dias. A primeira razão é que ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus sobre a história de Israel e das nações em geral. Este é um dos objetivos de eu estudar o livro de Ezequiel. Me apresenta para eu refletir e entender que Deus é soberano na história tanto de Israel quanto nas nações. O segundo objetivo, o segundo sentido de estudar o livro de Ezequiel é que ele nos permite fazer um avalinho da presença de Deus em nossa vida pessoal. Isso é claro quando nós vamos ler o livro de Ezequiel. Terceiro, fornece-nos algumas informações sobre a vida futura, porque o livro do profeta Ezequiel é um livro escatológico. Sim, tem muitas profecias escatológicas e muitas coisas que estudamos em Apocalipse só entendemos por causa do livro do profeta Ezequiel, que não deixa de ser um livro também de cunho escatológico. E o quarto sentido de se estudar o profeta Ezequiel nos nossos dias é que ele aproxima-nos
de um livro muito difícil, com poucos estudos específicos disponíveis sobre ele. Então, vai ter uma quebra, sim, de paradigma, porque pouco se estuda sobre o livro de Ezequiel, exceto algumas passagens chaves que se estudam e se ouve pregações, e a mais conhecida é a do Vale dos Ossos Secos. Se você já ouviu alguma pregação sobre o livro de Ezequiel, certamente foi sobre o Vale dos Ossos Secos. Então, faz sentido estudar o livro do profeta Ezequiel, porque esse quarto sentido, esse quarto objetivo de se estudar o profeta Ezequiel é que é um livro difícil, sim. E como é difícil, é também complicado achar algum material disponível que venha a fazer estudos sobre este livro. Nesta lição que nós estaremos estudando ao longo deste quarto trimestre, os temas, o autor vai selecionar 13 estudos, começando já da partir de hoje, 13 estudos, e vai abranger 16 capítulos. Observe, o livro de Ezequiel, que nós estaremos estudando, nessas 13 lições desse trimestre, o autor deixa bem claro que os 13 estudos vão abranger apenas 16 capítulos, ou parciais, ou o capítulo completo. Então, nós devemos estar atentos para entender isso. Mas isso não nos exime de ler o livro de Ezequiel. Nós temos, meus amados irmãos, que incentivar e motivar os alunos, os professores, aqueles que fazem parte da escola dominical, a lerem o livro de Ezequiel. São 3 meses, meu irmão, para ler o livro do profeta Ezequiel, porque nós vamos estudar o livro do profeta Ezequiel. Embora estaremos estudando apenas 16 capítulos, parciais ou completos, nessas 13 lições desse trimestre, faz-se necessário eu ler para entender todo o contexto daquilo que vai ser ensinado. Deve-se buscar auxílio, deve-se ler livros, enciclopédias, dicionários, estudos para se aprimorar, meu irmão, para falar a palavra de Deus conforme ela nos foi dada. Então, meus amados irmãos, nós temos essa parte, o objetivo que nós temos que entender também da mensagem de Ezequiel é que ele está apontando, ele vai apontar a profanação de Israel contra seu Deus. E essa profanação que eles cometem contra Deus, que eles ferem a imagem de Deus, eles maculam a santidade de Deus, é isto que justifica aquilo que Deus entrega ao profeta Ezequiel, que eles vão ser levados para o exílio, o templo vai ser destruído, bem como a cidade de Jerusalém também será destruída. E o problema está justamente na idolatria, que o povo judeu assimilava muito rápido. Os deuses que estavam em volta, os deuses pagãos, os deuses das nações ao seu redor. E isto que Deus faz com que mande uma nação para destruir o povo, levar o povo cativo, destruir a cidade, o templo, para curar o povo, para libertar o povo da idolatria. E assim aconteceu, como nós vamos estudar ao longo deste trimestre. Pois bem, meus amados irmãos, o profeta Ezequiel era sacerdote, mas também foi chamado para ser atalaia, ou profeta de Israel. E a visão que ele tem, a visão inaugural de Ezequiel, quando ele é consagrado por Deus como profeta, acontece no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Está em Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 2. O que nós devemos entender, que eu contrario, no caso, o que o pastor Ezequias Soares, bem como sua filha, não sei se foi erro na edição ou se foi já com essa intenção mesmo de colocar, porque eles alocam o profeta Ezequiel como fazendo parte da primeira deportação. Mas, meus amados irmãos, antes dessa deportação, antes dessa leva, que nós chamamos levas, porque houve 3 levas de levar os judeus pela Babilônia para a Babilônia, Ezequiel não se encontra dentro dessa primeira deportação. Ezequiel se encontra na
segunda, porque a primeira deportação foi levado à corte real, o alto escalão de Jerusalém, o alto escalão das tribos de Judá e Benjamim, que formavam a tribo do sul, porque neste momento, meu irmão, quando Ezequiel é levado para o cativeiro, o reino do norte já não existia mais, existia apenas o reino do sul. O reino do norte já tinha sido levado pela Síria no ano 722. Nós estamos falando aqui do ano 597, claro, antes de Cristo. Então aconteceu uma deportação que foi levado Daniel e seus 3 amigos, ou seja, a corte real foi levada. Ezequiel, ele faz parte da segunda leva de cativos. E essa segunda leva de cativos é que Ezequiel está inserido, meu irmão. É nessa segunda leva, então, o profeta Ezequiel, nós devemos entender isto, foi levado para o cativeiro na segunda leva de cativos, onde foram levados militares, artífices, sacerdotes, levaram aproximadamente 10.000 pessoas. Daniel já estava na corte real e Ezequiel é levado, e esta leva é permitida permanecer junto ao rio Quebar. É claro que era Deus agindo na vida do povo. Por que era Deus agindo na vida do povo? Porque Deus sempre livra o seu povo. Deus estava curando o povo, sim, da idolatria, mas o povo vive à parte, viveu separado, ou seja, a maioria do povo que foi levado para o cativeiro babilônico viveu nas suas comunidades. Por isso o profeta Jeremias profetizou e falou: vocês, quando forem levados para a Babilônia, olha, vocês construam suas casas, vocês plantem, vocês vivam sua vida, porque vai demorar, são 70 anos de cativeiro. E Ezequiel foi levado cativo, certamente quando tinha a idade de 23, 25 anos, aproximadamente para 26 anos, e quando ele completa ali seus 30 anos, ele tem um chamado de Deus para exercer a função de profeta, de atalaia de Deus aqui na terra. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre o livro de Ezequiel. Ele vai mostrar essa divisão que ele faz. Ele divide o livro de Ezequiel em 3 partes principais. Então, a primeira parte vai estudar-se do capítulo 1 ao capítulo 24. A segunda parte vai ser entre os capítulos 25 e o capítulo 32. E a terceira e última parte do capítulo 33 ao capítulo 48. A primeira parte, meu irmão, que são os primeiros 24 capítulos do livro do profeta Ezequiel, são os oráculos que foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém e do templo. É nesta primeira parte que Ezequiel tem a sua visão inaugural do seu ministério profético. É quando ele tem o chamado, quando ele tem as visões de Deus na sua vida. E quando ele recebeu a visão da glória de Deus, está tudo nesta primeira parte. Nessa primeira parte, meus amados irmãos, também existe uma predominância dos juízos, das ameaças, claro, de forma simbólica, como, por exemplo, a representação do cerco de Jerusalém como modelo de argila e como uma panela de ferro, como está lá no capítulo 4 de Ezequiel. Então, meu irmão, essa primeira parte que nós vamos estudar ao longo deste trimestre, nós vamos falar primeiro sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Então, nesta primeira parte, nós vamos estudar Ezequiel como atalaia de Deus, que é a primeira lição que estamos comentando. Depois vai falar sobre os oráculos, sobre o juízo contra os falsos profetas, a saída da glória de Deus do templo, a justiça divina e a responsabilidade individual. Então, dessa primeira parte de Ezequiel, nós teremos 6 lições falando unicamente desta primeira parte. Já a segunda parte, meus amados irmãos, nós vemos aqui que vai falar sobre o pronunciamento de juízo contra Judá e contra Israel. E também
contra as nações vizinhas. Por quê? Porque Deus é Deus tanto de Israel quanto das outras nações. O juízo de Deus vem sobre todos. Porque Deus, meu irmão, é um Deus que olha tudo, é um Deus que vê tudo. Então, nesta segunda parte, o autor não vai falar não vai ter nenhuma lição falando dessa parte, dessa segunda parte que nós falamos, que está entre os capítulos 25 e o capítulo 32. Então, entre esses capítulos, nós não teremos nenhuma lição específica. Por quê? Porque são juízos contra as outras nações, e o autor achou por bem não comentar nenhuma desses versículos, desses capítulos nas nossas lições desse trimestre. Então, nós já vimos que vão ser 6 lições da primeira parte e, consequentemente, 7 lições da segunda parte, da terceira parte, que é a última parte. Então, a terceira parte, que vai começar ali no capítulo 33, com a parábola do Atalaia, vem seguida da notícia de Jerusalém, que a cidade vai cair. Então vai começar essa terceira parte. Então é a partir dessa notícia da queda de Jerusalém, o ofício profético de Ezequiel é de um pastor entre os exilados, ajudando e confortando os sobreviventes nesta terceira parte. Então, desta terceira parte, meus irmãos, estudo que nós estaremos estudando ao longo deste trimestre, vão analisar mensagens sobre Gog e Magog, os oráculos de esperança da alegoria do bom pastor, o vale dos ossos secos, o retorno de Deus ao novo templo e, finalmente, o mundo da restauração. Então, meu irmão, nós vamos estudar ao longo deste trimestre essas 3 partes, mostrando que a segunda parte não vai ter nenhuma lição, mas faz necessário ler para compreender e entender aquilo que o profeta Ezequiel está inserido, no contexto que ele foi levantado por Deus para levar a mensagem de Deus. Ezequiel inaugurou o estilo literário apocalíptico no Antigo Testamento, porque o profeta começa e também termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos. Então, nós devemos entender que para entender o livro de Apocalipse, nós fazemos menção a muitas passagens do livro de Ezequiel, principalmente quando se fala da restauração de Israel, que é um dos sinais da volta de Cristo, bem como elucidações quanto ao milênio. O livro de Ezequiel nos ajuda bastante a entender tudo isto. Então, meus amados irmãos, o segundo tópico da lição, tu vai falar sobre o profeta Ezequiel. Vai mostrar ali sobre a sua identidade, porque se tem poucas informações a respeito do profeta Ezequiel. Sabe-se que o seu nome significa Deus fortalece, é o significado do nome do profeta Ezequiel. Ele é conhecido como profeta das visões, porque 1/3 das suas mensagens foi recebido por visões, e ele tinha 25 anos de idade quando foi capturado e levado, isso nós já falamos, levado para a Babilônia no ano de 597, no ano 597 antes de Cristo. Ele foi sacerdote e profeta ao mesmo tempo. Assim, sua mensagem estava repleta de referências ao templo. Nós já falamos que o seu ministério durou aproximadamente 22 anos e as tradições afirmam que seu ministério findou de repente. Dizem que ele foi morto por um judeu irado, acusado pelo profeta de praticar idolatria. Então, esta é a identidade do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel também, ele era de Jerusalém, pertencia a uma família sacerdotal, isso é a precedência dele, que ele fala que ele era filho de Buzi, em Ezequiel 1:3, e ele foi levado para a Babilônia, não na primeira deportação, está na lição, mas na segunda deportação, viveu
com os cativos, com os exilados, próximo ao rio Quebar, foi de onde ele recebeu o chamado de Deus. Enquanto Daniel estava fazendo a sua função como servo de Deus no palácio entre os grandes maiorais, Ezequiel estava entre o povo que foi exilado, entre o povo que estava cativo, porque ele estava inserido dentro desse contexto. O terceiro e último tópico da lição vai falar sobre o atalaia. Vai falar sobre o atalaia, porque Ezequiel, ele sim é chamado para ser atalaia do Senhor, não apenas profeta, mas atalaia. Ele foi constituído como este atalaia sobre a casa de Israel. Tinha essa responsabilidade sobre a vida, sobre a sua vida, de anunciar o juízo de Deus, bem como também as boas novas de Deus. E o autor vai trazer sobre um estudo sobre o fim dos 7 dias. Aí vem falando que 7 dias são estes. Aí o autor, no seu livro de apoio, ele traz uma referência, um estudo sobre isto aqui. Por que depois de 7 dias? Porque a Bíblia fala aqui no versículo 16, fala que o fim dos 7 dias, depois, Ezequiel 3,16, depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, depois dos 7 dias, sabe por quê? É no fim dos 7 dias, para o profeta recuperar suas forças, porque ele foi impactado pela visão do trono da glória de Deus, conforme está registrado em Ezequiel capítulo 1, versículo 28, Ezequiel 3:14. Ele recebeu uma mensagem de Deus, ele viu uma visão, teve um início de seu ministério profético e ele foi impactado. E provavelmente esses 7 dias foi o tempo que ele esperou para recuperar suas forças, assimilar, juntar as ideias e entender que Deus o estava chamando para proclamar a verdade divina, porque esta era a função do profeta, do atalaia de Deus, para ouvir a sua palavra. E Ezequiel tanto via quanto recebia, porque ele teve visão. Mas o capítulo 3, versículo 16, começa aqui, depois dos 7 dias que nós já explicamos, a palavra do Senhor veio a mim. Ou seja, a palavra do Senhor veio a Ezequiel, porque Deus falava, meu irmão, através de sonhos, raramente, mas falava, mas principalmente através de visões, através da palavra falada e do Espírito, que era o Espírito de Deus, vinha sobre aquele homem de Deus, ele recebeu a mensagem diretamente de Deus. Por isso ele usava a expressão, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, porque a palavra do Senhor é que veio. Ele estava transmitindo unicamente a palavra de Deus, conforme Deus estava falando para ele. O ministério profético do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. O Deus que fala é o mesmo, a mensagem que talvez traga seja até semelhante, mas a forma de se transmitir era diferente. Por isso os profetas do Antigo Testamento usavam a expressão assim diz o Senhor, porque era Deus falando, ou seja, era uma mensagem que não cabia julgamento, era uma mensagem que vinha diretamente do trono de Deus para falar para o povo. Já no Novo Testamento é diferente. Por quê? Porque Deus dá a mensagem e o profeta que tem o dom, ele entrega a mensagem de Deus. Mas esse profeta ele pode deturpar a mensagem de Deus. Por isso não se usa a expressão mais assim diz o Senhor. Porque seria contraditório uma pessoa usar a mensagem que Deus deu para ele e começar falando assim diz o Senhor. Porque a palavra de Deus não fala no Novo Testamento que as profecias elas devem ser julgadas.
E quando a profecia entrega falando assim diz o Senhor, é como se ela tivesse um grau de não necessitar de ser julgada, mas ela tem que ser julgada, porque Deus entregou a mensagem ao profeta e o profeta entrega, ou a mais ou a menos, ou conforme a mensagem foi assim entregue por Deus para ele. Então, no Novo Testamento, as mensagens são julgadas, diferentemente do Antigo Testamento, quando o homem de Deus era levantado, o Espírito de Deus vinha sobre aquele homem transmitia a mensagem de Deus, transmitia a palavra de Deus conforme o Senhor falava. Ele ouvia e falava, repetia. Não era a palavra dele, não era do que ele achava, mas era a palavra de Deus que saía de sua boca. Por isso usava-se assim diz o Senhor. A expressão filho do homem, eu também falar sobre essa expressão filho do homem, que Deus se dirige ao profeta Ezequiel com esta expressão, filho do homem. Não chama ele pelo nome, mas chama de filho do homem, que significa filho do ser humano, é literalmente filho do ser humano. Ou seja, Deus estava identificando aquele homem entre os seres celestiais. Nenhum, meu irmão, outro profeta é chamado assim. Apenas Ezequiel. Cristo usa a expressão filho do homem para si, mas ele coloca o artigo na sua frente. Ele fala, porque o filho do homem. Ezequiel não era o filho do homem, ele era filho do homem, ele era filho de um ser humano, filho do ser humano, mas Cristo era o filho do homem. Porque revela que ele era tanto um ser humano terreno, quanto um ser divino. Enquanto Adão era o cabeça da humanidade pecadora, Cristo é o cabeça da humanidade redimida, porque todos os que creem em Jesus Cristo recebem a vida eterna. Então, quando Cristo se auto-intitula como Filho do Homem, ele está dizendo que ele tomou a forma de homem. Ele está falando da sua natureza humana. Embora seja 100% homem, 100% divino, mas ele se relacionou com o ser humano porque ele encarnou, conforme a palavra de Deus nos fala, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a expressão que é usada para Ezequiel é diferente que é usada para Cristo. Para Ezequiel está mostrando que ele é um homem entre os seres celestiais, que ele teve uma visão da glória de Deus, viu ali seres espirituais, seres celestiais. E a diferença dele para aqueles seres era que ele é filho de ser humano, ele era filho do homem. Então nós devemos entender esta parte. E sobre o atalaia, sobre a casa de Israel, nós até também já comentamos um pouco sobre essa parte que Deus sabia. E Deus alertou Ezequiel que ele ia falar, ele ia pregoar o juízo, mas eles não iam dar ouvidos à palavra de Ezequiel. Mas Ezequiel tinha uma responsabilidade. Ezequiel tinha uma responsabilidade que era dizer ao ímpio a verdade. E Deus falou para ele: você tem que avisar, porque se você não avisar e não advertir de seu mau caminho, este ímpio vai morrer na sua maldade, vai morrer, e o sangue dele vai vir sobre a sua cabeça, é sobre a sua vida, é sobre responsabilidade sua. Agora, se você anunciar, eles ouvirem e não derem ouvido, como muitos não dão ouvido, você estará isento. A responsabilidade não virá sobre você, mas você tem um propósito, que é advertir os filhos de Israel. E eles hão de saber que tem profeta no meio deles, que estão apregoando a palavra, que estão ensinando o caminho que devem seguir, e naquele dia eles vão ser indesculpáveis diante do juízo que há de vir sobre a nação das tribos do norte, formada por Judá e Benjamim, que é as tribos que restou, que formavam o reino do sul, ao qual Ezequiel estava inserido.
E para encerrarmos, meus amados irmãos, a lição está em 4 tópicos, vai falar sobre a responsabilidade, vai falar sobre a responsabilidade do cristão, mas unicamente falando ali do versículo 18 de Ezequiel 3, quando vai mostrar que Ezequiel está trazendo uma linguagem típica, uma linguagem legal que era usada na Torá, ou seja, na lei de Moisés. E como sacerdote, ele estava familiarizado com esse tipo de literatura. E isso vai se repetindo nas passagens paralelas, principalmente em Ezequiel capítulo 33. E essa linguagem hipotética é frequente na Torá. Por isso, essa estrutura hipotética mostra que a intenção do Espírito Santo é mostrar que essa responsabilidade não se restringe a Ezequiel em relação ao seu povo, mas serve para todos os cristãos em relação aos pecadores. Por isso, a mensagem começa falando de quando eu disser ao ímpio. Aí no versículo 20 também fala: também quando o justo se desviar. Olha só como está falando. Está falando de algo, meu irmão, que não se restringe unicamente àquela época. Que não se restringe unicamente a Ezequiel. Está mostrando que a responsabilidade de atalaia, de anunciador de Deus, não apenas de boa nova, mas de juízo, porque o crente prega, ele ensina, ele mostra que há dois caminhos: o caminho que é viver eternamente com Cristo e o caminho que é viver eternamente sem Cristo, em sofrimento, em angústia, em dores, em ranger de dente. Então, esta responsabilidade está sobre o crente e está sobre o cristão. Todos nós temos esta responsabilidade de apregoar a vontade de Deus, de apregoar que a vida eterna é encontrada através de Cristo, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. E Deus deu uma mensagem que tinha um objetivo, para que o ímpio tivesse consciência do perigo em que ele se encontra e que se desperte para buscar a Deus, e buscando a Deus ele vai encontrar a salvação. Então a exortação que está no livro de Ezequiel, que deve se anunciar, deve avisar o caminho para se salvar, ela não tem prazo de validade. Ela é para os nossos dias. Ela está afinada com o pensamento do Novo Testamento. Então, essa responsabilidade, meu irmão, ela está sobre os nossos lombos. Ela está sobre os nossos lombos. Por isso, nós estamos falando desse estilo hipotético da linguagem. Revela que o destinatário da mensagem ele não é exclusivo, porque fala quando você disser, quando você alertar o ímpio, está mostrando isso, que o destinatário ele não é exclusivo. Note que a expressão quando o justo, no versículo 20 de Ezequiel 3, não está se dirigindo unicamente ao justo daquela geração, mas a qualquer justo, de qualquer lugar e de qualquer época. Isso é um ensino, uma mensagem didática, não meramente uma ordem específica, mas é um alerta, é uma mensagem para que nós possamos entender que essa responsabilidade está também sobre os nossos lombos, de anunciar e pregar o evangelho de Cristo Jesus. Então, assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa primeira lição deste quarto trimestre, que falou sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Os irmãos que não adquiriram o livro de apoio, seria interessante adquirir, porque o livro de apoio está fazendo um estudo exegético de alguns versículos e capítulos de
ponto a ponto, ou seja, comentando versículo por versículo. Tipo, nessa primeira lição, que vai a leitura bíblica em classe, encontra em Ezequiel, do capítulo 3, do versículo 16 ao 21 e o 27, no livro de apoio, meu irmão, o autor faz uma exegese do capítulo 16 até o capítulo 27, falando e comentando versículo por versículo. Então é interessante ter esse livro. É um livro riquíssimo, riquíssimo para conhecimento e crescimento na obra de Deus. Irmãos, assim nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. Que Deus continue abençoando os irmãos e até nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.